É valiosa a instrumentação a serviço do diagnóstico preventivo ou reparador da saúde física e emocional. Foi somente após exaustiva experimentação da mesma que adotei como meio de identificar patologias do corpo e da alma e, ainda valendo-me dela, avaliei o resultado das terapias sugeridas, para atender necessidades localizadas. Uma delas, e talvez a mais preocupante, porque dela derivam graves patologias, é a perda de energia. Observe, por exemplo, no último capítulo deste livro, a irradiação de uma pessoa equilibrada, com boa saúde, foto 1, página 235, em contraste com outra imagem, que retrata uma pessoa doente, em desequilíbrio, a qual apresenta perda de energias, foto 2, página 235. Por intermédio da foto Kirlian também é possível evidenciar o que observamos empiricamente, ou seja, sem comprovação científica, a melhora do estado de saúde de crianças às quais foi indicada a companhia de um animal de estimação. Para uma criança doente, submetida à assistência médica, sugeri a presença de um cãozinho. Observei o comportamento dos dois, e, quando percebi o entrosamento do menino com seu novo amiguinho, fotografei a pata do animal junto de um dedo da criança. E possível observar, com nitidez, a doação de energia que a criança recebe do animal, foto 3, página 235. Algum tempo depois, registrei, em outra imagem, a irradiação da criança. Observe a coloração vermelha e azul, indicadores de saúde e vitalidade, foto 4, página 235. Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Arquimedes. 8. Perda de energias. Está ao alcance de todos nós vencer o sofrimento. Para tanto, basta apenas boa vontade, empenho em vencer a dificuldade, superar o que nos causa dor ou aflição. Por intermédio da foto Kirlian, identificamos brechas no campo energético de várias pessoas, foto 5, 6, 7, 8, página 236, que se assemelham, por exemplo, a veias abertas que deixam escapar o precioso plasma e glóbulos sanguíneos que circulam no sistema arterial. Percebemos que essa sangria desatada pode ocorrer em maior ou menor intensidade por vários fatores. Depende, em muitos casos, do dinamismo pessoal de cada um, das atividades que a pessoa desenvolve, do seu comportamento, estado mental, espiritual e emocional. Aqueles que trabalham junto de deficientes físicos ou mentais, ou que desenvolvem algum tipo de atendimento, de assistência que exige o dispêndio mais intenso de energia, são mais vulneráveis às perdas. Essa ocorrência se dá em virtude da carência daqueles que recorrem a essa assistência, e que encontram, naqueles que os atendem, as forças que tanto necessitam. Por comodidade, consciente ou inconscientemente, estabelecem uma conexão direta com aqueles que lhes amparam, deles retirando a energia que necessitam. Além da perda provocada por essa doação involuntária, inconscientemente solicitada por aqueles que dela se beneficiam, acrescenta-se também o contato com energias diversas, muitas delas comprometedoras, nocivas, prejudiciais ao organismo daqueles que, forçosamente, convivem com elas. Algumas pessoas perdem energia para, logo em seguida, recuperá-la. São aqueles que, ao perceber que não estão bem, ao sentirem-se debilitados, desanimados, deprimidos, buscam reverter a condição na qual se encontram. Encontram a fonte restauradora de suas energias na meditação, na oração, na música, nas boas leituras, nas conversas produtivas, no trabalho voluntário e desinteressado em favor do próximo. Recuperam-se, assim, para, logo em seguida, retomar suas ocupações. Outros, sentindo-se desfalcados de forças, desconhecem meios de se recuperar ou mesmo se acomodam na condição em que se encontram, cuja tendência, inevitável nesse caso, é agravar-se. No mundo onde nos encontramos,
E, principalmente, nos grandes centros urbanos, onde convivemos com pessoas das mais diversas índoles e enfrentamos grandes desafios, tensões continuadas, estamos sujeitos a grandes dispêndios de energia. Muitas pessoas, quando se sentem debilitadas, atribuem a origem, a culpa do que estão sentindo, exclusivamente aos habitantes do invisível, os chamados desencarnados, espíritos que transitam pelo mundo sem o corpo físico. Revestem-se apenas do perispírito, conforme os espíritas denominam o corpo espiritual. Conhecido desde a antiguidade, no Egito, na época dos faraós, era chamado de Ka, o corpo espiritual, ou corpo bioplasmático, ou ainda psicossoma, como nomeiam os estudiosos dos chamados fenômenos paranormais, e reporta a condição do espírito depois da morte do corpo material. Se estas criaturas, ainda apegadas à matéria, em vez de ganhar as alturas espirituais, se apegam a nós, os encarnados, com o propósito de nos sugar energias, não é somente a elas que devemos culpar por nossas perdas energéticas. Justiça seja feita, se existem culpados, estamos, nós mesmos, entre eles, causadores, muitas vezes, de sérios prejuízos ao nosso bem-estar, cuja origem encontra-se em nossa forma de pensar e agir. Depois de me aprofundar na técnica no estudo da foto Kirlian, adotei-a como ferramenta de averiguação das perdas energéticas. De início, analisei a irradiação do meu corpo, do corpo dos meus filhos, parentes e amigos. O conhecimento dos problemas e dificuldades de cada um facilitou a pesquisa e minhas conclusões. Acompanhei o quadro de cada um, fotografando-os novamente à medida que novas ocorrências modificavam sua condição. Minha atenção se deteve, especialmente, nas perdas energéticas provocadas por conflitos emocionais, introspecção, depressão, decepção, desilusão e outros fatores correlatos. Mais de 30% das pessoas que analisei apresentavam o que denominei de acoplamento fotos 9 e 10, página 237, ou seja, ligação prejudicial, que as mantinha junto de vampiros de energias habitantes dos dois lados da vida, o mundo material, no qual nos encontramos, e o espiritual. Com o diagnóstico em mãos, procurei ajudá-las a se libertar desses verdadeiros parasitas, a romper a danosa união que tanto as prejudicava, sugando-as ininterruptamente. Os resultados foram os melhores possíveis. Surpresa, encontrei em cada uma dessas pessoas disposição interior, boa vontade para reconquistar a saúde e a boa disposição do corpo e da alma. Procurei, em primeiro lugar, e me deterei nessa questão a seguir, auxiliá-las a entender o motivo pelo qual estavam sofrendo, a razão do esvaziamento das forças que as vitimava. Os resultados que obtive na identificação do diagnóstico e na minha contribuição no processo de cura de pessoas, tão próximas do meu círculo de relacionamento, me motivaram a ampliar esse atendimento, estendê-lo a todos aqueles que confiassem em minha capacidade de observação pessoal e no método por mim utilizado, a foto Kirlian. O homem é o arquiteto do próprio destino salústio. 9. Vampiros de energia. Você não é uma entidade isolada, mas uma parte única e insubstituível do cosmo. Não se esqueça disso. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Epicteto, 55 a 135 d.C. Por incrível que possa parecer a alguns, o chamado acoplamento é a aderência, ao nosso corpo espiritual, de uma energia estranha à nossa formação, por intermédio da qual outra inteligência passa a usufruir do nosso reservatório pessoal de forças, as quais se perdem de acordo com a voracidade do invasor. Para nós, não há mistério algum nisso. O melhor a fazer é enfrentar a realidade, por pior que ela possa parecer. É o ponto de partida para sanar o mal. Outra possibilidade, além dos assaltos energéticos, é a dos ataques psíquicos fotos 11 e 12, página 237. Alguém,
com o firme propósito de prejudicar outra pessoa, envia pensamentos negativos, impregnados de rancor e inveja. Se o destinatário for vulnerável a tal invasão, será lesado pela energia maléfica, que, assim, encontra fio condutor para atingir seu alvo. Tal ocorrência, na maior parte dos casos, é provocada inconscientemente, no calor das paixões, quando, entregues aos sentimentos de vingança, de retaliação, desejamos o mal àquele que nos prejudicou. Se existe, de ambos os lados, igual sentimento de ódio, está formada uma terrível conexão. A vampirização de energias, bem como o ataque psíquico que descrevemos, poderá ocorrer, igualmente, entre encarnados e desencarnados. Ou seja, ninguém está salvo de ser atingido pelo mal, neste e no outro lado da vida. O plano no qual nos encontramos não livra ninguém do malefício que está por toda parte. Existem vampiros, e vampirizados, nos dois planos da existência, exercendo sua influência de lá para cá ou de cá para lá. Na maior parte dos casos, as agressões espirituais levam os invasores a comandar o alvo de seus ataques, ocasionando as chamadas obsessões, ou a ação de uma vontade mais forte sobre outra, mais fraca, dócil, de certa forma, vulnerável à sua influência, conhecidas vulgarmente como encostos. O processo é semelhante ao da parasita, que se fixa em outra planta, dele extraindo a vitalidade que necessita para sobreviver. Trata-se, nesse caso, de um organismo que, ao menos em uma fase de seu desenvolvimento, encontra-se ligado à superfície ou ao interior de outro organismo, dito hospedeiro, do qual obtém a totalidade ou parte de seus nutrientes. O que ocorre com o ser humano envolvido pelo vampiro, o parasita que extrai a vitalidade dos imprudentes, não é muito diferente do ataque que sofre o vegetal. A primeira providência, em ambos os casos, é interromper o processo, separar as partes. Tratando-se do vegetal ou do ser humano, por vezes o parasita avançou tão profundamente em sua investida que já faz parte, por assim dizer, do corpo da vítima. Arrancá-lo de vez comprometeria a vida do hospedeiro. Nessa condição, o processo de afastamento é gradual, compreende a modificação do comportamento da vítima, que precisa reagir, readquirir o comando do seu destino. Certamente, aqueles que sofrem e pedem a ajuda de Deus, com fervor e humildade, são atendidos. A providência divina os aproxima de pessoas que, direta ou indiretamente, estão em condições de contribuir para o seu restabelecimento. Resta saber se essa ajuda providencial será bem-vinda. Alguns querem se restabelecer, mas não aceitam mudar seus hábitos, seu comportamento. Não entendem que o sofrimento é um aviso de que algo de errado está ocorrendo conosco. Erradicar a dor é eliminar o que alimenta. Muitas vezes, aqueles que sofrem revoltam-se diante daqueles que desejam auxiliá-los a vencer o mal que os atormenta, seja um problema de saúde, de ordem material ou emocional. Comportam-se como feras capturadas diante de um domador, recusam-se, a princípio, a aceitar a disciplina que lhes é imposta. Submetem-se, depois, vencidas pela perseverança do adestrador. O terapeuta não é um domador, nem aqueles que buscam seus préstimos são feras. Mas, sem dúvida, há um pouquinho de domador em todo terapeuta e um feroz apego ao que lhe faz mal em cada assistido. Deparamo-nos, por toda parte, com almas bem-intencionadas, devidamente preparadas para auxiliar aqueles que sofrem. Em contrapartida, também encontramos os exploradores da fé e do sofrimento alheio. Estes, encorajados pela ingenuidade dos que lhes batem a porta, vulneráveis ao seu palavrório, não se intimidam em afirmarem-se capazes de realizar milagres. Seduzidas pela possibilidade de curarem-se rapidamente, sem muito esforço, as vítimas abrem a bolsa para exploradores insaciáveis. Algum tempo depois, diante do insucesso do tratamento, os espoliados não hesitam em procurar outros exploradores e, assim,
sucessivamente, até que se esgotem os recursos de que dispõem. Os vampiros do invisível se divertem com as desventuras de suas vítimas. Influenciados por eles, os vampirizados prosseguem em sua busca pela cura miraculosa. Não raro, são vítimas daqueles a quem Jesus chamou de falsos profetas, os pseudo-religiosos que exploram, impunemente, a caridade alheia. Drácula, o célebre romance de Bram Stoker, 1847-1912, escrito em 1897, obra que inspirou escritores e cineastas a explorar o tema, é, no meu entender, muito mais do que simples diversão. Para quem é capaz de ler nas entrelinhas, trata-se de uma parábola sobre os vampiros de energia que circulam entre nós. No famoso best-seller, Jonathan Harker, um jovem inglês, visita o Conde Drácula em seu castelo, na Transilvânia, região da Romênia. Usando como isca a intenção de comprar propriedades na Inglaterra, o nobre atrai Jonathan Harker até sua morada. Com o passar dos dias, Harker percebe que há algo de monstruoso em seu anfitrião. Drácula viaja e entrega Harker nas mãos de 3 mulheres, seres terríveis que se alimentam de sangue humano. Em consideração àqueles que ainda não leram Drácula, e que certamente se deliciarão com o romance, não irei mais adiante. Mas, a partir desta breve introdução, é possível perceber a similitude do mito, o Drácula da literatura, com o vampiro de energia, uma ameaça real, muito distante da fantasia. Drácula traz sua presa, aprisiona e parte em busca de novas vítimas. Harker, debilitado, escapa do castelo. Logo depois, defronta-se com a mesma ameaça, desta vez, a vítima é Emina, sua noiva, com a qual se encontra em Budapeste. Se, antes de ir ao encontro do conde, Harker averiguasse melhor de quem se tratava a figura, teria evitado muitos sofrimentos. Essa é uma das lições que Drácula, o livro, nos oferece. Veja bem com quem você está se envolvendo. Não se atire de cabeça a um relacionamento, seja na órbita dos negócios, da vida profissional, nos relacionamentos afetivos. Criaturas capazes de sugar até a alma daqueles que se deixam envolver por elas apresentam-se, muitas vezes, com apuro e elegância, são corteses, sedutoras. Seu discurso é convincente, em certas ocasiões até arrebatador. Falam a linguagem que nos convém entender, dominam o vocabulário que nos agrada. Não usam capa preta ou ostentam presas quando sorriem. São pessoas aparentemente comuns, presentes inclusive em nosso lar ou local de trabalho. Nem todos, no entanto, o fazem de forma premeditada, como é o caso de Drácula. A maioria age de forma inconsciente. Acredito tratar-se de um mecanismo inerente ao ser humano, que lhe garante a sobrevivência em condições adversas. Abrimos nossas comportas e liberamos energias para eles quando nos sensibilizamos em excesso diante do sofrimento alheio, esquecidos de que, em desequilíbrio, descontrolados, somos incapazes de prestar socorro. Imaginem o bombeiro, desesperado, ao observar o prejuízo causado pelas chamas. O médico, agoniado, diante de uma cirurgia arriscada. O policial, aterrorizado pelo assédio de criminosos. O bombeiro, o médico e o policial, diante de grandes desafios, mantêm-se firmes. Não deixam de ajudar, mas não se entregam ao desespero em que se encontram aqueles que se encarregam de socorrer. Que nos sirvam de lição, diante do sofrimento. A piedade deve andar de braços dados com a paz. Outro exemplo de perda de energias ocorre quando discutimos, empenhados em impor nossa opinião. Durante verdadeiros embates, enredamo-nos com aqueles que discordam de nossa opinião, os quais se empenham, por sua vez, em nos contradizer. Também somos sugados por entes queridos desencarnados que atraímos por força das nossas lamentações. Inconformados com sua partida, desejamos, muitas vezes, tê-los novamente conosco. Sintonizados na frequência do nosso pensamento,
Em razão de uma convivência de muitos anos, eles captam nossa intenção e juntam-se a nós. De quem é a culpa? Nossa, é claro. A mais grave das faltas é não ter consciência de falta alguma. Albert Einstein. 10. Vampirismo inconsciente. Os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Herculano Pires. Por intermédio da fotografia Kirlian, é possível identificar, com nitidez, a perda de energias ocasionada pelo vampirismo, também conhecida como acoplamento áurico ou obsessão. Os motivos dessas perdas, em pequena ou grande proporção, são diversificados. Quando identifico a ocorrência, procuro conscientizar aquele que está sofrendo a obsessão, auxiliá-lo a refletir sobre as circunstâncias do momento que está vivendo, seus hábitos e comportamento. Esse diálogo compreende revitalizar a fé, reaproximar a pessoa de Deus. Por mais surpreendente que possa parecer, a vampirização pode ocorrer, de forma inconsciente, entre parentes, amigos e até por parte daqueles que mais nos amam. Com a intenção de demonstrar, na prática, como ocorre a vampirização inconsciente, destaquei alguns casos verídicos. Um deles é bem expressivo, serve como ótimo exemplo para quem duvida dessa possibilidade: a vampirização entre entes queridos. Sem razão aparente, os pais de uma criança sadia, inteligente, notaram sua súbita transformação. Seu rendimento escolar caiu bastante, tornou-se arredia, irritadiça. Sua disposição para o estudo e atividades de lazer simplesmente se anularam. Evasiva, parecia deprimida, incapaz de explicar o mal-estar que aparentava sentir. Seriamente preocupados, os pais a levaram ao médico de confiança da família, o qual recomendou tratamento especializado. Mesmo depois de avaliação e assistência psicológica, a criança não reagiu, manifestava o mesmo padrão de comportamento. Solicitada a auxiliar, recorri, de imediato, à fotografia Kirlian. A imagem obtida revelou um processo obsessivo, visível acoplamento espiritual. Foto 13, página 238. Preocupada com a saúde da criança, mas sem demonstrar a gravidade do quadro, para não piorar ainda mais a aflição familiar, conversei detidamente com a mãe do pequenino. Não obtive informação consistente, a causa do envolvimento escapava ao meu entendimento. Foi quando decidi, com a autorização da família, a conversar a sós com a criança. Como também sou mãe, não foi difícil cativá-la e me inteirar dos seus hábitos. Qual não foi minha surpresa ao descobrir uma preciosa pista. Todos os dias, à tarde, o menino visitava seu avô, preso ao leito, inconsciente, em virtude de um derrame cerebral. O netinho amava seu avô e ficava muito feliz ao ouvir que, durante e depois de suas visitas, o semblante do vovô parecia mais corado. Seu estado de saúde melhorava significativamente. A enfermeira, encarregada de assistir o enfermo, confirmava a melhora e atribuía a presença do pequenino e novo ânimo do paciente. Foi com dificuldade e algum constrangimento que expliquei à mãe a causa dos problemas de seu filho, a inconsciente vampirização exercida pelo avô, tão prejudicial ao organismo em formação. As visitas foram interrompidas no mesmo dia de nossa conversa. 2 semanas depois, ainda por meio da foto Kirlian, averiguamos que a perda energética cessara. Foto 14, página 238. Durante o período, a saúde da criança recuperou-se até o seu pleno equilíbrio. Sugeri aos familiares que orassem pelo idoso imobilizado no leito, dirigindo a ele as forças que precisava para enfrentar a dolorosa provação. Outro caso envolve um médico cirurgião. Há mais de 12 anos exercia a profissão com sucesso. Repentinamente, sentiu grande insegurança diante da mesa operatória. A sensação o abalou de tal maneira que buscou auxílio com um amigo, médico psiquiatra. Seguiu à risca a prescrição do colega,
a qual se revelou absolutamente ineficaz. Com o passar do tempo, o problema se agravou. Certo dia, o tremor das mãos o impediu de operar. Viu-se obrigado a transferir o paciente para outro clínico. Preocupado, submeteu-se a um tratamento neurológico e licenciou-se, para repousar, mas as providências foram inúteis. Sentindo-se incapacitado para o trabalho, parou de operar. Emocionalmente desequilibrado diante de uma traumática separação conjugal, deprimiu-se ainda com a interrupção de uma carreira tão promissora. Abalado, ouviu um comentário favorável sobre a fotografia Kirlian, e, indicado por amigos, me procurou. De imediato, atendi-o. A imagem obtida foi reveladora. Foto 15, página 238. Por intermédio dela, constatei uma série de acoplamentos. O doutor, solícito no exercício de sua profissão, acompanhava os pacientes antes, durante e depois das cirurgias. Entregava-se, de corpo e alma, àqueles a quem lhe incumbia operar. Nele, encontrando um incondicional doador de energias, os enfermos inconscientemente arrancavam dele as forças que tanto necessitavam. Consciente da ação maléfica que o prejudicava, o médico reverteu o quadro, aceitou a separação, perdoou a ex-esposa, livrando-se de uma ligação obsessiva. Passou a entender, em cada paciente, um espírito eterno, necessitado da doença para evoluir. Ao final do expediente hospitalar, dirigiu-se para um clube de campo, onde, em contato com a natureza, recuperou as forças despendidas na sala de cirurgia e no contato com os enfermos. Enfim, aprendeu a viver. Para nos certificarmos de sua recuperação, recorremos, mais uma vez, à fotografia Kirlian. O resultado obtido demonstra a vitalidade do seu corpo. Foto 16, página 238. Quantas pessoas comprometem a existência na Terra por ignorar a vida espiritual, a ação do pensamento positivo? Quantos vivem submetidos por doenças que se agravam a cada dia, e, muitas vezes se comprazem no sofrimento que experimentam? Existem pessoas que se submetem, de boa vontade, a graves processos de vampirização. Esse foi o caso de uma senhora de meia idade, com a saúde seriamente abalada, submetida a intenso tratamento médico, ao qual, no entanto, não reagia. Expôs detalhadamente suas dificuldades, abandonar a vida pessoal para ficar, dia e noite, ao lado do marido gravemente enfermo. Sentia a necessidade de afastar-se, ao menos durante algum tempo, mas, de imediato, a consciência lhe cobrava a permanência. Em certa ocasião, deixou o marido na companhia de outro parente, mas, a meio do caminho, o remorso a atormentou. Retornou ao lar, para exercer, sem restrições, a condição de enfermeira vitalícia. Com o passar do tempo, passou a sentir dores e dificuldade para respirar, a ponto de comprometer a assistência dedicada ao marido. Na verdade, ele resistia bem, o estado de saúde dela é que se comprometia. Submetida a exames clínicos, a causa do sofrimento não foi encontrada. Os especialistas aos quais recorreu também não foram capazes de auxiliá-la. Determinada a curar-se, com a intenção de auxiliar o marido, veio ao meu encontro. Conversamos longamente antes de fotografá-la. O resultado revelou uma grande perda de energias em favor do marido. A referida senhora, médium de cura, por amor, se submetia às necessidades do esposo. Definhava a olhos vistos, até o dia reconsiderou sua atitude. Foi quando viu sua foto Kirlian, uma grande perda de energia prejudicava. Foto 17, página 239. Consciente de que, caso não mudasse o comportamento, em breve estaria presa ao leito, ao lado do marido, a dedicada esposa afastou-se aos poucos do enfermo. Delegou algumas tarefas a familiares e limitou-se a permanecer ao seu lado durante curtos períodos. Nestas ocasiões, orava, pedia a Deus que os abençoasse e lhe permitisse recuperar as forças.
Doente incurável, o marido faleceu algum tempo depois. Com a intenção de rever seu estado de saúde, ela me procurou. A foto Kirlian que obtivemos dela retrata um corpo sadio, livre de perdas energéticas. Foto 18, página 239. Se você não pode mudar o seu destino, mude sua atitude. Amita 11. Aprenda a não revidar. Para viver bem, precisamos aprender a dar e a receber. Mahatma Gandhi, 1869 a 1948, líder indiano que libertou sua pátria do colonialismo inglês, foi um dos maiores pacifistas que a humanidade conheceu. Estudioso dos ensinamentos de Jesus, Gandhi colocou-os em prática. Por diversas vezes agredido em público, não revidou o ódio de seus adversários. Agindo assim, o Mahatma não entrou na sintonia daqueles que o provocavam e esvaziou a força dos agressores. Imitado pelo povo, à frente de uma campanha pacífica em prol da independência da Índia, levou sua atitude ao extremo. Quando, por vezes, a massa se desviava dos seus ensinamentos, fazia greve de fome até reverter os acontecimentos. Líder carismático e espiritualizado, ele encontrou, no pacifismo, na não agressão, a forma de reivindicar os direitos de seus compatriotas. Muitas pessoas talvez ignorem a história de Gandhi, mas não podem negar que conhecem o ensinamento de Jesus, perdoar 70 vezes 7. Há mais de 2000 anos, o Mestre colocou, como via de regra, para alcançar o reino de Deus, o exercício do perdão. Médico da alma, Jesus conhecia os maléficos efeitos das energias negativas que projetamos naqueles que nos ofenderam. Tal atitude, na maior parte das vezes irrefletida, nos causa sérios prejuízos. Quando devolvemos o ódio, o rancor que nos é endereçado, estabelecemos um vínculo com aquele que deseja nos causar o mal. Atados a essa criatura, por força da sintonia do pensamento, ou seremos vampirizados por ela ou nos tornaremos seus vampiros. Em ambos os casos, as consequências serão danosas. Certamente, não é fácil enfrentar a crítica, a agressão verbal, com ponderação. Mas, se desejamos nos livrar de influências maléficas que afetam nossa saúde física e mental, devemos, desde já, aprender a lidar com elas. Antes de revidar, eu conto até 10. Faço a contagem como se estivesse na condição de juiz num ringue de boxe. Vejamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que, ao longo da enumeração, dispersamos a atenção. No caso, essa dispersão é bem-vinda. Aliviamos a tensão, dispersamos energias malignas que nos foram endereçadas. Gandhi foi um mestre nessa técnica. Ele, como ninguém, sabia como livrar-se de energias deletérias, causadoras de tantos transtornos. Espiritualizado por excelência, o Mahatma conhecia os poderes da mente e dispunha deles a favor da sua causa. O mesmo conhecimento encontra-se ao nosso dispor. Para nos iniciarmos nele, é básico entender que, ao mesmo tempo, captamos e emitimos vibrações das mais diversas qualidades e origens. Os desequilíbrios a que estamos sujeitos, nessa condição, são os mais prejudiciais que pudermos imaginar. Milhares de pessoas buscam, nos templos, nas casas de oração, nos centros espíritas, igrejas, com auxílio de sacerdotes, médiuns ou iniciados, o reequilíbrio de suas forças. Restabelecidas, retomam os mesmos hábitos que as levaram ao desajuste. Sentindo-se novamente prejudicadas, retornam ao culto religioso ou à prática terapêutica que lhes beneficia a alma. E assim, sucessivamente, muitas vezes ao longo de uma existência. Para quebrar essa dependência, é preciso controlar as emoções diante da adversidade. O que estamos captando? O que estamos transmitindo? Sintonizados no bem,
Nos são reservadas as energias benéficas e curativas do amor e da fraternidade. Se, porventura, revidamos o mal sem pestanejar, estamos na frequência do sofrimento e da dor. Sem dúvida, aquele que entende sua condição de estação transmissora e receptora está em melhores condições de mudar o rumo do seu destino. Para melhorar a qualidade das nossas transmissões, precisamos mudar nossa programação de vida. Aquele que deseja receber boas energias precisa aprender a sintonizar as fontes transmissoras da paz. Os irradiadores dessas energias são pessoas, encarnadas e desencarnadas, habitantes dos dois lados da vida, dóceis e tranquilas, que, a exemplo de Gandhi, não abrem mão de seus ideais e lutam, pacificamente, para realizá-los. Junte-se aos vampiros e serás um dele, podemos afirmar, sem receio de errar. Lembre-se do mito de Drácula. Aqueles que eram mordidos pelo conde também se convertiam em vampiros. De que lado você quer ficar? Se há uma maneira de acabar com o mal, é responder-lhe com o bem. Leon Tolstói. 12. O melhor está por acontecer. Penso, logo existo. René Descartes, 1596 a 1650. Está mais do que provado que o otimismo é, de longe, a melhor filosofia de vida. O otimista enxerga na dificuldade, no obstáculo que encontra na caminhada, um desafio a vencer. Vive como um atleta olímpico, sempre disposto a quebrar o próprio recorde. O pessimista, ao contrário, está sempre à espreita do pior. As dificuldades que a vida apresenta, acrescenta outras, ainda mais terríveis, aquelas que ele mesmo cria, e que, um dia, terminarão por se materializar diante dele. Infelizmente, a humanidade ainda não entendeu o alcance da força do pensamento e a utiliza, muitas vezes, para criar abismos intransponíveis, sem pensar nas consequências. São as chamadas auto-obsessões, as mais difíceis de se curar, por serem criadas por nós mesmos. Observe melhor as pessoas com as quais você convive. Há, entre elas, um vampiro de energias muito perigoso, porque, talentoso, é dotado da capacidade de envolver pessoas sensíveis e caridosas, as quais, inconscientemente, entregam suas melhores forças a eles. São aquelas criaturas negativas que se aproximam de nós e desfiam seu novelo de lamentações, choramingando. E certo que, vez por outra, com aqueles em quem confiamos, abrimos nosso coração para desabafar os nossos tormentos, em busca de apoio e orientação. Mas, no caso, a intenção do vampiro ao qual me refiro não é esta, é bem outra. O que ele quer, de fato, é sugar o ouvinte. Seu discurso básico é bem conhecido, é um injustiçado, ninguém o compreende, não lhe são dadas oportunidades de demonstrar o seu valor, é explorado pelos amigos e pela família. A pior espécie, e a mais desagradável, desse tipo de sugadores, é aquela que se deleita em relatar seus problemas de saúde. Descreve as visitas aos consultórios médicos, aos laboratórios, alonga assim explicações e faz questão de comprovar o que diz, apresentando à vítima os resultados dos exames, sua literatura predileta. Sentindo-se no dever de ouvi-los, as almas gentis se entregam a eles, procuram dar-lhes atenção, e, respeitosamente, ouvem seu relicário de lamentações. Enquanto isso, olhar fixo no ouvinte, o vampiro penetra na alma daquele que o acolhe e extrai, sem o menor esforço, as energias que o sustentam. Satisfeito, afasta-se, deixando para trás a vítima, que, invariavelmente, se sente mal, debilitada, desanimada, por vezes até deprimida. Raramente associa o mal-estar à influência daquele que a alimentou ao invés de ensinar a buscar, pelo próprio esforço, os nutrientes que todos necessitam. Como afastar esse tipo de vampiro? A primeira atitude, que sempre me ocorre nesses casos, é não se deixar levar por eles. Certo dia, abordada por um deles,
Um dos mais terríveis que conheci. Disparei. Graças a Deus, apesar de tudo isso, você ainda não morreu. Surpreso, o vampiro me fulminou com um olhar indignado. Sem dar tempo para o revide, despedi-me. Confie em Deus, meu amigo. Tenho certeza de que você vai vencer a doença, e me afastei, apressada. Para me livrar do vampiro, não finquei uma estaca no seu coração meio de aniquilar os lendários sugadores da Transilvânia, mas preguei, com vigor, naquela alma, uma mensagem de otimismo. Em outras oportunidades, ao me encontrar com ele, fui cumprimentada à distância, com um breve aceno de mão. Talvez ainda esteja ruminando minha atitude, e, quem sabe, mais cedo ou mais tarde despertará para viver e reagir. Resumo da ópera: não confunda a caridade com complacência. Aqueles que desejam curar-se, que me procurem. Eu os auxiliarei na medida das minhas forças, dividirei meus conhecimentos com eles. Aqueles que desejam viver das minhas energias, impunemente, encontrarão as portas e janelas do meu coração fechadas. Se você quer ajudar as pessoas que o rodeiam, comece por fortalecer a si mesmo. Use a força do pensamento otimista a seu favor. Mentalize, com todos os detalhes, o que deseja realizar. Sinta-se, desde já, realizado. Se for uma soma em dinheiro, visualize um cheque, ou um lançamento bancário em sua conta corrente. Quem deseja mudar de residência, adquirir a casa própria, deve mentalizar o bairro onde pretende residir, as características da habitação que pretende comprar. Em vez de remoer o sofrimento e atrair mais dificuldades, detenha-se a contemplar o sucesso. Lembre-se, tudo começa no pensamento. Entre a semeadura e a colheita, no entanto, é necessário um tempo para a maturação. Não se entregue à angústia, na expectativa de uma imediata concretização de seus desejos. Este livro, por exemplo, foi plasmado há muitos anos. Somente agora, no tempo certo, materializou-se. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para a publicação. Pesquisei, me desdobrei, procurei as pessoas certas. O resultado está em suas mãos. A visualização criativa positiva, a chamada forma pensamento, é indispensável para o sucesso dos nossos empreendimentos. Dessa forma, materializamos nossos desejos, abrimos caminhos que nos levam em sua direção. Em contrapartida, o pessimista atrai vibrações negativas, porque entra em descompasso com a energia criativa do universo. O relaxamento, a meditação, a fé, a autoconfiança, as boas leituras, nos auxiliam a fixar a mente na frequência do otimismo. A neurolinguística, ramo da linguística que estuda a estrutura do cérebro humano no que diz respeito à aquisição da linguagem, nos auxilia a entender o poder das afirmações positivas. Experimente pronunciar, tantas vezes quanto possível: eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O autor da frase é Alberto Rodin, 1893 a 1981, educador, teólogo, filósofo e escritor espiritualista catarinense, que se empenhou, ao longo da vida, em propagar a força do pensamento centrado no otimismo. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode realizar sem otimismo. Helen Keller. 13. Cada um dá apenas o que tem. Já é alguma coisa quando alguém sabe que depende de suas próprias forças. Aprende-se, então, a usá-las corretamente. Sigmund Freud, 1856 a 1939. Nosso padrão de pensamento é responsável pelas energias que geramos. Tanto melhor será a qualidade delas quanto mais elevada for nossa vibração. Por intermédio do conhecimento, apuramos nosso modo de ser, nos livramos de imperfeições que atraem criaturas sintonizadas nos mesmos propósitos viciosos. Aquele que se dispuser a enriquecer a alma e entregar-se ao estudo, à meditação, à oração, à prática da caridade, atrairá, com certeza, boas companhias e energias benéficas.
Libertar-se de vez de alguns hábitos e atitudes negativas é, no entanto, condição indispensável para integrar-se no equilíbrio cósmico. Não há instância alguma acima da razão, disse Freud, em momento de grande inspiração. Peço licença ao pai da psicanálise para explicar, ave sua pregação religiosa. Freud pregava o racionalismo. É em nome da razão que precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos aproxima do mal. Por onde começar? Tenho uma sugestão: pelo preconceito. O preconceito é bem explicado no Dicionário Aurélio do século XXI, Rio de Janeiro, editora Nova Fronteira. Conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Ideia preconcebida. Julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste. Superstição, crendice, prejuízo. Suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc. Animal gregário. O homem vive em sociedade. A influência gerada por essa convivência é significativa. Na ânsia de não destoar daqueles que compõem nosso círculo de convivência, adotamos padrões e opiniões vigentes, os quais, muitas vezes, não correspondem, necessariamente, aos nossos ideais. Os moldes comportamentais que assimilamos limitam a forma de expressar a individualidade e, em muitos casos, são verdadeiras camisas de força, imobilizam nossa capacidade de pensar, geram o preconceito. Quantas oportunidades de evoluir perdemos por causa do receio de contrariar a opinião da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Movidos por preconceitos, julgamos e condenamos aqueles que não pensam como nós e censuramos as próprias iniciativas. Presos ao grupo ao qual pertencemos, perdemos a oportunidade de nos realizarmos como indivíduos. O primeiro grande obstáculo enfrentado pelas inovações são as ideias preconcebidas. Antes de manifestar uma opinião, devemos formá-la. O ato de formar uma opinião passa pelo raciocínio e exige análise, averiguação. Formador de opinião é aquele que, por convicção, defende o que lhe parece verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ensinou Jesus. João 8:32. Quem acredita nas ideias que defende, sem esforço, expõe com veemência. Certa vez, fui a um jantar dançante com os amigos. Aproveitamos para, descontraídos, dançar, nos divertir. Em meio à alegre noitada, eis que surge uma senhora, vestindo extravagante vestido amarelo, salpicado de bolinhas pretas. Envolvida pela sadia alegria que reinava no ambiente, sem receio de se expor, ensaiou alguns passos e entregou-se à dança. Sozinha, embalada pela música, divertiu-se a valer. Por nossa vez, aplaudimos com entusiasmo, incentivando sua divertida performance. O inusitado espetáculo incomodou uma mulher, acomodada em mesa vizinha à nossa, que não se conteve. Que coisa ridícula! Vestida desse jeito, não se enxerga. Com essa idade, devia ficar em casa, cuidando dos netos. Quem ela pensa que é dançando assim? Despreocupada com os demais, a solitária dançarina prosseguiu, feliz da vida, até se cansar. Depois de alegrar o ambiente com sua descontração e descontentar os invejosos, assim como chegou, insolitamente, desapareceu das nossas vistas. Ela se foi, mas a lição transmitida ficou. Quem experimenta é livre. Ser livre é ser autêntico. Ser autêntico é ser feliz. Preocupados em excesso, mobiliamos nossa casa mental com problemas e inquietações as quais, muitas vezes, são totalmente desprovidas de fundamento. Mais uma vez, lembremos-nos de Jesus. A cada dia basta o seu mal. Mateus 6, 33-34. Se, no dia de hoje, fizermos o melhor que está ao nosso alcance, só nos resta aguardar um amanhã melhor. Aquele que se entrega ao excesso de preocupações cria, no campo mental, um futuro nebuloso. Tortura-se, inutilmente.
Angustiado, causa discórdia e aborrecimento por onde passa. Tal padrão de comportamento, repetido ao longo dos anos, é causador de graves disfunções orgânicas. Livre-se delas. Viva o presente, com responsabilidade. Aprendi a viver o presente depois de enfrentar grandes desgastes pessoais. Entendi, na prática, o quanto é importante planejar o futuro, me preparar para o amanhã, sem, no entanto, mergulhar fundo em preocupações, muitas vezes infundadas. Para garantir a sustentação do nosso estado de ânimo, é de grande importância uma vigília permanente. Não se trata, é claro, de patrulhar aqueles que estão ao nosso redor, mas, sim, de vigiar a nós mesmos, nossos pensamentos, palavras e ações. Orai e vigiai, recomendou Jesus. Sigamos o Mestre, desliguemo-nos de pensamentos viciosos, impregnados de egoísmo. Longe de nós o ciúme, a inveja, a maledicência, a mesquinharia, o melindre, o ressentimento, o ódio, a vingança, sentimentos que atraem vibrações negativas e péssimas companhias espirituais. Mais uma vez, recordo minha experiência, a divina providência se encarrega de nos experimentar. Quando menos esperamos, eis um desafio diante de nós. Seja o que for, o principal é manter a calma, a serenidade. Não é fácil devolver o mal com o bem, mas é preciso começar, se é que desejamos nos libertar dos vampiros de almas que estão por toda parte. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, disse Paulo de Tarso, o apóstolo, Hebreus 12, 1. Do que trata essa nuvem de testemunhas a qual o apóstolo se refere? Não tenho dúvidas, são aquelas criaturas, habitantes do mundo dos espíritos, que nos rodeiam, atraídos por nossos pensamentos. A revolta é uma das nossas piores atitudes. Quando nos revoltamos, atraímos uma multidão de testemunhas prontas a somar forças negativas conosco. Determinadas situações nos empurram na direção da revolta. Quando alguém nos decepciona, nos desilude, nos indignamos ao extremo. Sequer cogitamos em considerar que essas pessoas dão aquilo que têm. O erro foi todo nosso, o excesso de confiança em relação aos outros. É a mesma coisa que esperar que um lavrador extraia, de sua enxada, o som de um violino. Revoltados, nos entregamos a amargos sentimentos. Ouvimos, regularmente, estou sentida porque esperava que, estou magoada porque estava certa de que. O melhor é não esperar nada de ninguém. Esperar o melhor apenas de si mesmo, e fazer por merecê-lo. Nunca é demais lembrar, ajuda-te e o céu te ajudará. Durante um almoço comemorativo do qual participei, um dos convidados despejou críticas e reclamações sobre a esposa, a filha e a sogra. Diante do mal-estar geral, sentiu-se vingado e levantou-se da mesa. Revoltados, os familiares o cobriram de ofensas. Se eram ou não culpados das acusações, não ficamos sabendo. Mas o que ficou em minha memória foi a revolta dos injuriados. Simplesmente perderam a noção de tudo e partiram para a briga, sem medir as consequências. Certa de que ali estava uma lição de vida, aprendi a não revidar os ataques que recebo. Vagalhões de mágoas nos atingem quando perdemos o controle das emoções e agimos dessa forma. Tornamo-nos vulneráveis aos vampiros que penetram em nosso psiquismo e alimentam nossa alma com a indignação para, logo em seguida, sugar nossas melhores energias. Quem já se entregou à revolta sabe que, logo após a inflamada indignação, nos atinge a depressão, o desânimo. Agora sabem de quem é a responsabilidade, da nuvem de testemunhas que atraímos, ao nos descontrolarmos, dos vampiros de energia que nos espreitam, no aguardo da hora certa para dar o bote. Diante das desilusões, comportamo-nos como anjos caídos do céu. Em nossa defesa, enumeramos virtudes que ainda não adquirimos. Fazemos o papel dos injustiçados, dos
desprotegidos da sorte, como se ela existisse. Não passa por nossa cabeça uma palavra sequer em defesa daquele que nos decepcionou. Aquele que se ilude condena-se à desilusão. Sem dúvida, a ilusão nos conforta durante algum tempo. Iludidos, somos conduzidos por falsas esperanças, duvidosas expectativas. Um dia, caímos na realidade. O tombo, geralmente dolorido, desastroso, em muitos casos pode ser fatal. Tal ocorre porque nos negamos a enfrentar a realidade e a substituímos pela nossa versão ideal dos fatos. Atribuímos a algumas pessoas virtudes que elas não possuem, e elas reagem conforme sua natureza. Valorizamos em demasia cargos, bens materiais, títulos, honrarias, que, por si mesmas, são posses transitórias. Mudam de mãos todos os dias. Ao nos acreditar dependente delas, desiludimos-nos quando batem em retirada e se entregam a outras pessoas. A vergonha de reconhecer o primeiro erro leva a cometer muitos outros. Jean de La Fontaine, 1621 a 1695. 14. Causa e efeito. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Cícero, 106 a.C., 43 d.C. Ganhei uma cerejeira e plantei-a em meu jardim. Ressentida pela mudança, ela me pareceu abatida. Naquela época, eu estudava o reiki e me iniciava na sua prática. Penalizada com o estado da arvorezinha, decidi auxiliá-la com uma doação de energia. Certo dia, depois de uma tempestade, o sol ganhou horizonte. Observei a pequena cerejeira. Dos seus galhos finos brotavam folhinhas bem verdes. Animada com a reação da árvore, dirigi-me a ela e comuniquei minha alegria. Foi então que vislumbrei uma luminosidade, que emergia da terra. Usava óculos e imaginei tratar-se de um reflexo da luz solar. De imediato, tirei os óculos e observei melhor. Mesmo assim, a luz, azulada, continuava a aparecer. Certa de que minha visão era real, observei de perto de onde se irradiava. Qual não foi minha surpresa ao encontrar um vagalume a se debater numa poça d'água. Imediatamente o resgatei, feliz com minha presença de espírito. Não buscasse comprovar a fonte da luz e atribuísse a sobrenatural, o inseto, que logo se recuperou e ganhou espaço, teria perdido a vida. O episódio, por mais singelo que pareça, me levou a uma profunda reflexão. Quantas vezes atribuímos acontecimentos do dia a dia ao sobrenatural, despreocupados em buscar causas racionais para as ocorrências? O pezinho de cerejeira reagiu à doação de energias, nisso não há nenhum milagre. A luz que vislumbrei, admirada, poderia ser, eventualmente, uma vidência, uma visão do espírito, mas era apenas a luminosidade própria do vagalume, refletida pelo espelho d'água. Buscar explicações racionais, esse é o meu lema. Quando, sem nenhuma causa aparente, nos sentimos abatidos, desanimados, atribuímos a causa ao estresse. E evidente a influência da tensão continuada em nosso organismo, não há como negá-la. É imprescindível, em casos como esse, buscar o terapeuta da nossa confiança, o médico da família, o auxílio clínico. Mas, quando seguimos as recomendações médicas, psicológicas, e o abatimento persiste, há de se perguntar: qual é a causa do meu sofrimento? Toda generalização é falsa, inclusive esta, mas não podemos deixar de considerar, em casos dessa natureza, a presença dos vampiros de almas. Os habitantes do invisível se aproveitam de pessoas crédulas, receptivas à sua influência, e delas sugam suas forças, entre outros malefícios. São atraídos pelas imperfeições do caráter, por pensamentos viciosos. Estão por toda parte, são criaturas semelhantes a nós, que perderam o corpo físico. Apegadas à matéria, se recusam a desligar-se do mundo onde nos encontramos. Para todo efeito, há uma causa.
Não existe causa sem efeito. Medicamentos que devolvem, quimicamente, ao doente a disposição física, certamente são de grande utilidade, mas não curam. A cura exige uma análise holística do ser humano. Uma varredura do